Bom dia. Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Kardec começa com essa transcrição das palavras de Jesus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Quando Jesus traz esta afirmação, ele estava falando dos 10 mandamentos ao que acreditava o povo judeu. Porém, Moisés não tinha apenas 10 regras de conduta. Moisés tinha editado centenas de regras de conduta. E todas elas havia surgido com a afirmação de que elas eram regras divinas. Mesmo porque, se assim não fosse, aquele povo embrutecido não lhe daria atenção. Invariavelmente, Moisés tratava o descumprimento dessas regras com terrível pena, geralmente a morte. Ser morto por descumprimento de regras era uma coisa comum, o que revelava a natureza daquele povo, uma natureza dura. Até mesmo porque, se não fossem duros, não teriam suportado o fato de que eram o único povo que acreditava num Deus único naquele momento. Estavam vindo da terra dos egípcios, onde os deuses proliferavam, onde havia crença nas mais diversas situações divinas. Mas os judeus conseguiram manter esta crença num Deus único, porque tinham uma índole firme. Porém, essa índole também os levava a atos difíceis, terríveis. E Moisés teve que ser duro com eles. De todas as suas regras, 10 regras foram aquelas que ficaram extremamente fixadas na mente das pessoas, porque vem com a afirmação de que foram escritas diretamente por Deus, que são os 10 mandamentos. Recordemos os 10 mandamentos. O primeiro está afirmando que Deus é único. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Primeiro mandamento. O segundo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro: lembra-te de santificar o dia de sábado. Uma rápida reflexão e já nos mostra que estas 3 primeiras regras tinham por fim a veneração, o culto, o momento no qual as pessoas parariam para refletirem sobre a origem divina de todas as criaturas. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo, não abuse desse Deus. E em terceiro,
guarda um dia para a sua prece. Depois, regras que fazem possível a coexistência em sociedade. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor te deu, Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo. E eu gosto de acrescentar, também não desejarás o homem do próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Como podemos ver, estas 7 últimas regras permitem a nossa convivência. Se respeitarmos estas regras, com certeza teremos uma vida mais tranquila aqui na Terra. A verdade é que estas regras todas ditadas há pelo menos 2.800 anos atrás ainda não são observadas realmente. Nós convivemos diariamente com os problemas da sociedade, porque eu, por exemplo, sou advogado e sei que todas as vezes que alguém me procura para um trabalho é porque uma destas regras foi violada. Nós temos hoje em Londrina quase 5.000 profissionais da advocacia. A população é de 500.000 pessoas na região metropolitana, o que significa que nós estamos violando demais essas regras. Senão não teria trabalho para tantos advogados. Existe uma pergunta fundamental quando nós fazemos esta análise sobre essas regras do Cristo. Por que é que nós as violamos? Afinal de contas, será que em 2.800 anos nós não conseguimos entender que a violação de regras não nos fazem bem? Que a violação das regras perturbam a nossa existência na Terra? Será que nós ainda não percebemos? Ou será que nós percebemos e não nos importamos e preferimos arriscar? E quando nós arriscamos a nossa tranquilidade, seja neste mundo de carne, onde todas as coisas estão vinculadas a comportamentos e atitudes. E além deste momento existencial, nós arriscamos o momento seguinte. Para nós espíritas, talvez ainda muito mais relevante, nós arriscamos a nossa tranquilidade como espíritos. Porque quando estamos caminhando na Terra, nos diz a irmã Clara, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier, que a vida na Terra, a nossa existência, por mais longa que seja, nada mais é do que um dia na escola. Um dia só. Neste dia, nós temos lições, nós temos situações complexas, nós temos dissabores, mas é apenas um dia na escola. O dia pode ser longo, pode ser curto, mas é sempre um único dia. Terminado o dia, ouvimos a sineta, a aula acaba, nós voltamos para nossa casa, voltamos para o lugar de onde viemos, para o mundo dos espíritos, onde é de fato a nossa moradia. E claro que nós colheremos todos os frutos do nosso plantio. Nós vamos aproveitar as lições da aula. Quanto foi que nós absorvemos do conteúdo, das lições que o nosso professor nos ministrou?
Estas lições, fundamentais para a nossa existência, determinarão a qualidade da nossa vida. Determinam a qualidade aqui na escola. Nós sabemos, os professores sabem melhor que a gente, né? Como é o caso do Marcelo, por exemplo, quanto que um aluno que atende ao seu mestre, ao seu professor, é mais feliz naquela produção, quanto ele aproveita mais e como as suas lições lhe servem para a obtenção de notas. Porém, se não bastassem essas regras de extrema clareza, Jesus vem, depois de mais ou menos 8 séculos da edição dessas regras, nos trazer um outro ensinamento, uma lição mais doce. Jesus, sabendo que já merecíamos uma oportunidade nova, que estávamos já transformados, ou que nós tínhamos condição de nos transformarmos, Jesus traz então um resumo destas regras. Jesus vem dizer que cada uma das regras haverá que ser cumprida. Enquanto não cumprir, o nosso tempo na escola não acaba. A nossa felicidade não chega. Mas ele resume as lições. Ele vai resumir estas lições de Moisés em 2 regras. Amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira. E amar ao próximo como a si mesmo. Jesus foi tão saliente nesta regra que ele nos diz que amar ao próximo é tão importante que se nós afirmarmos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso semelhante, nós mentimos. Jesus textualmente afirma: quem diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante, mente. Mente porque Deus ninguém nunca viu, Deus ninguém nunca ouviu, Deus ninguém nunca tocou. Então, como é que pode alguém amar a Deus que não viu, que não tocou, que não ouviu, se não é capaz de amar o seu semelhante, que toca, que vê, que ouve? Nessa circunstância, Jesus nos traz a doçura do seu ensinamento. Jesus já não vem nos dizer não roube, não mate. Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque ele está dizendo que eu devo amar as pessoas. E vamos imaginar dentro da nossa casa. Eu amo meus filhos. Será que alguém precisa me dizer que eu não posso matá-los? Será que alguém precisa me dizer que eu não posso roubá-los? Será que é necessário dizer que eu não posso invejá-los? Eu os amo. Jesus coloca então o amor como o caminho absoluto e sublime, que vai fazer com que todas as demais regras percam a importância, porque estaremos fundamentando o nosso comportamento no sentimento máximo, naquele que o próprio Deus utiliza na manutenção de toda a criação, que é o amor. Nós podemos pensar em Jesus como aquela criatura maravilhosa, aquele homem sem igual, que veio aqui para a terra e sacrificou-se, deixou-se imolar. E de fato isso é fantástico. Mas nós temos que ter uma visão muito mais abrangente deste Cristo. A do fato de que
Cada um de nós aqui está encarnado hoje porque deve. Nenhum de nós está aqui porque é um espírito maravilhosamente angelical e veio para a Terra apenas para trazer uma experiência de bonança, de ternura. Não. Nós estamos aqui respondendo pelos erros que cometemos. Estamos aqui provando que conseguimos nos melhorar. Mas Jesus não. Jesus deixou o seu mundo maravilhoso, o seu trono celestial, e encarnou aqui entre nós, apenas para demonstrar que é possível viver amando, que é possível ser ofendido e perdoar, é possível viver sem molestar os nossos semelhantes. Jesus vive na Terra durante mais de 30 anos. Nós sabemos que o martírio da cruz foi horrível. Mas para um espírito do nível do Cristo, o que terá sido mais difícil? Olhar para a cruz e vê-la como a sua porta de saída do nosso mundo? Ou suportar a nossa presença durante tantos anos? Nós, pessoas geralmente mesquinhas, geralmente nós estamos interessados na nossa própria grosseria, nos nossos sentidos, não estamos nos incomodando de fato com o bem-estar alheio. Como Jesus sentiria isto? Basta pensarmos que Jesus tinha 12 discípulos próximos, distantes eram muito mais, cada discípulo tinha um grupo de discípulos também e multiplicavam-se. Mais próximos ele tinha ali 12. Esses discípulos que comiam, que conviviam com ele e traziam problemas. Imaginemos lá o Pedro dizendo para o Cristo que estava disposto a sacrificar-se, a morrer por ele. E diz o Evangelho de São João que Jesus acha graça no comportamento de Pedro. E lhe diz: Pedro, ainda hoje antes do galo cantar você terá me negado 3 vezes. E o Pedro não admite. Ele é uma figura nervosa, se irrita com aquela afirmação. Por quê? Porque mesmo aqueles homens que estavam ali do lado do Cristo, que Jesus havia escolhido dedo a dedo, eles ainda eram pessoas grosseiras, muito grosseiras. Mas o Cristo suporta isso. Suporta e nos diz que o nosso trabalho é amarmos. Ele vai afirmar que o seu jugo é leve, é suave. E nós estamos aqui na terra na certeza que nós sofremos. Nós nos julgamos absolutamente carentes de apoio. Nós reclamamos das situações mais simples que a vida nos traz. E nós falamos: Deus, me livra disto, me livra daquilo. Porque nós não amamos. Porque se amássemos as pessoas que nos cercam, assim como Jesus nos afirma, será que nós reclamaríamos? O que nos doeria? Quando os nossos filhos dizem: pai, eu preciso de dinheiro para pagar a escola. Qual é o pai que não se sacrifica e paga? Qual é o pai que não se sacrifica e leva o pão para o seu filho?
Jesus quer que nós olhemos cada pessoa à nossa volta como se fosse aquele filho querido, para que, abraçando estas pessoas, nós possamos sentir nelas esse carinho e transmitir-lhes este amor. Quando Kardec nos traz o Espiritismo, lança o Livro dos Espíritos no ano de 1857, ele vem trazer aquela novidade que não era tão nova assim. Quando Jesus afirmou para Nicodemos que ele era o mestre em Israel, mas não sabia da reencarnação, Jesus estava nos dizendo que nós renascemos para expurgarmos os nossos erros. Agora, o Kardec vem trazer isso de maneira clara. Vem com a terceira revelação. Porque nós passamos para um outro estágio. O Moisés era o homem rigoroso da lei férrea. Jesus, da lei doce do amor. E e Kardec traz o esclarecimento. Por que nós devemos amar as pessoas que nos cercam? Por quê? Afinal de contas, quando Jesus nos dizia isto, ele afirmava como um resumo das regras de Moisés. Mas Kardec traz uma lição muito clara, traz uma razão indiscutível. Ele traz argumentos que não podem ser debatidos. E quais são eles? O amor é a pedra de toque que faz com que os corações se alterem. Já não vou amar apenas porque é meu dever, mas porque amar é aquele elemento fundamental que fará com que o meu irmão, o meu semelhante, tenha uma razão para se transformarem. Quando nós punimos alguém porque errou, aquela pessoa pode se alterar. Mas geralmente ela se alterará de medo de uma nova punição. As nossas prisões na terra são assim. Alguém comete um crime, nós prendemos esta pessoa. É uma punição. Ela vai ficar 5 anos presa. 6 anos, 7 anos, 30 anos. Vai ficar 100 anos preso, imagine. Nem vivemos isso. Mas esta pena não tem conotação de transformação. É só retenção. Ela vai ficar lá isolada, entre outros criminosos. Vai sofrer porque errou. Mas será que ela vai se alterar? Será que a pessoa se altera? Não acredito nisso. Nós fazemos o nosso trabalho lá junto com os menores presos. Eu não conheci nenhum ainda que não seja reincidente. Todos com os quais eu conversei em 2 anos, todos já haviam sido presos antes. Então, ser preso, ser punido, não me parece que resolve alguma coisa. Os nossos filhos em casa, quando nós os punimos pelos seus erros, eles às vezes não cometem mais os mesmos erros, para não sofrerem a mesma punição. Quanto mais inteligente, menos ele comete o mesmo erro. Mas é isto que nós queremos? Claro que não.
Nós queremos alguém que não cometa o erro porque ele nos ama. Eu não vou ofender o meu pai porque eu o amo. Eu não vou incomodar a minha mãe porque eu a amo. Eu não vou burlar uma regra da sociedade porque eu amo os meus companheiros da minha cidade. Eu amo o meu vizinho. Eu amo o meu estado. É porque eu amo. Não é porque alguém me punirá se eu cometer um erro. Então Kardec traz esta informação de maneira lúcida. Por isso ele nos afirma: fora da caridade não há salvação. E quando ele é inquirido sobre a caridade sem fé, sem Deus, o Kardec diz que a caridade sem Deus não se sustenta. Por quê? Porque as pessoas que não têm uma razão maior para atenderem às necessidades do seu semelhante, para serem caridosas, e a caridade verdadeira se fundamenta no amor, ela deixa de ser caridosa assim que sofre uma contrariedade. No nosso trabalho do Grupo Espírita Irmã Zenóbia, nós temos um exemplo muito lúcido. Uma senhora fazia um trabalho junto com as crianças carentes. Essa senhora começou esse trabalho por volta do ano de 1990, até onde sei. Lá pelo ano de 95 ou 96, esta senhora foi roubada. Os garotos quebraram o vidro do carro dela e roubaram lá os aparelhos que são os aparelhos de som e os detalhes que tem dentro do carro. E ela me disse claramente: nunca mais vou ajudar esses meninos. E eu lhe perguntei por quê. E ela respondeu que aqueles meninos eram ingratos. Eles não sabiam reconhecer a mão que os ajudava. Então eu lhe perguntei: mas minha senhora, e a fé? E Jesus? Como está isso no teu coração? E ela me disse então que isto era um detalhe, que as pessoas tinham que ser reconhecidas sob pena de não serem auxiliadas. Ela revelou com esse comentário que jamais acreditara em nada do que pregara. Nada. Ela não tinha fé em Deus. Ela não sabia porque estava lá realmente. Aquela atitude dela de levar pão para aquelas crianças não era amorosa. Ela era fundada no personalismo, na convenção social, mas não na fé, nunca no amor. Nós vamos pensar em Jesus, que viveu na terra, deu tudo o que ele tinha, porque ele não tinha nada, mas ele curou, ele alimentou, ele ensinou, e quando a população lhe pediu, ele deu a própria vida. Ah, mas Jesus é muito distante. Vamos nos aproximar então. Vamos nos lembrar aqui de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, que não tinha nada, mas auxiliou a todos que estavam à sua volta. Ajudou a criar os irmãos sem ter como fazê-lo. Ajudou a criar os sobrinhos. Ajudou a população toda da sua região e auxilia a milhões de pessoas no Brasil inteiro e talvez no mundo todo, através da sua obra de consolação, de inspiração, porque ele amava. Quantas vezes Chico Xavier não foi humilhado, não foi agredido, ainda que verbalmente apenas, foi processado judicialmente, mas jamais deixou de atender as pessoas, porque ele as amava.
Mas Chico ainda está muito longe. Podemos vir aqui para Cambé, por exemplo, para o seu Hugo Gonçalves, que fez um trabalho maravilhoso no Lar Maria de Barbosa, educou centenas de jovens num trabalho de 40 anos de dedicação. Nosso vizinho, quantas vezes e quantas dificuldades aquele homem sofreu. Vivia com um salário mínimo, mas educou e criou centenas de jovens. É difícil. Eu só tenho 3 filhas e eu sofro barbaridade ganhando bem mais do que isso. Mas ele dedicou-se inteiramente ao seu trabalho. O seu Hugo já morreu. Mas existem outras pessoas trabalhando assim. Eu me lembro da Célia de Rolândia, escrevendo livros maravilhosos, mantendo a sua creche com muitas crianças. Aqui em Londrina, quanto trabalho tem desse tipo? De pessoas que se dedicam a outros porque amam. Apenas porque amam. E esta regra fundamental do Cristo é a regra transformadora. Perguntemos para nós mesmos o que é que nós queremos nas nossas vidas. O que nós estamos buscando? Se nós fizermos esta pergunta em público, todas as pessoas respondem mais ou menos a mesma coisa. Eu quero ser feliz. Resposta padrão. Eu quero ter saúde. Outra resposta padrão. Alguns se lembrarão de um filho que está doente, ou de um pai. Mas será verdade isso? Será que é isso que nós queremos? Porque se nós falarmos assim, eu quero a felicidade das pessoas que me cercam. Se eu falar isso é porque eu as amo. Mas eu nunca respondo isso. Eu sempre ataco um problema emergente, uma situação pessoal. Se eu fosse verdadeiro quando eu respondo eu quero ser feliz, eu estaria trabalhando todo o meu tempo pelo bem-estar alheio, pelas pessoas que me cercam. Eu estaria eliminando da sociedade as razões das dores, das fomes, as razões do abandono. Olha um exemplo. Nós estávamos dando aula no ESD e lá eu disse para a turma, uma turma bem grande, tinha uns 50 alunos pelo menos, que em Londrina há crianças abandonadas e criminosas porque a sociedade é omissa. E uma pessoa falou assim, mas isso não é verdade. Eu falei, sim, é verdade. Quantos meninos tem com fichas criminais em Londrina? E uma assistente social, que era minha aluna na época, disse que era 2 ou 3 mil meninos. Um número assustador. Aí eu lhe perguntei para a turma, quantas famílias residem em Londrina? Será que é mais de 1.000? Será que é mais de 10 mil? Será que chega a 100 mil famílias em Londrina? Agora vamos imaginar que cada família quisesse se responsabilizar, e não é nem levar para casa, mas quisesse cuidar do bem-estar de um desses meninos. Vocês já pensaram a briga que seria? Não ia ter menino para todo mundo. Nós teríamos as famílias disputando a possibilidade de cuidar de uma criança sem lar, ou de uma criança sem educação, ou que tem família, mas que não tem condição de educá-la.
nós poderíamos acabar com o problema do dia para a noite. Bastaríamos que tivéssemos uma atitude positiva. Mas responde uma das minhas alunas: isso não adianta. Por que não adianta? Disse ela: não adianta porque a pessoa não nos dá atenção. Mas eu lhe respondi com uma experiência do nosso grupo espírita, irmã Zenóbia. Um dos nossos membros, que chama Ulisses, ele se encarregou de cuidar de 4 meninas lá do bairro São Jorge. O único trabalho dele era ir na escola, ver como elas estavam e dar o material escolar para a criança que ela precisasse. Essas 4 meninas estavam entre as piores alunas da escola quando ele começou. No final do ano, elas eram as 4 melhores alunas da escola. Será que adianta? Será que é possível nós alterarmos a nossa sociedade com a nossa atitude positiva? Diz a questão 114 do Livro dos Espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Dentro desse contexto, nós então, se entendermos a lição máxima de Jesus, que é o amor, e a lição máxima de Kardec, que é fora da caridade não há salvação, nós descobriremos que não há ninguém na Terra que não possa evoluir. Nenhum de nós precisa ser infeliz. Nenhum de nós precisa sofrer. Mas qual é o caminho, então, para nós darmos cumprimento a essa regra divina? A autotransformação. É a disposição de sermos diferentes. São os próprios espíritos que se melhoram. Não vem um milagre de Deus e transforma de repente uma determinada pessoa num espírito de luz. Não. Não existe um desígnio específico para alguém ser iluminado. Nem num determinado momento eclode uma luz maravilhosa e divina na cabeça de alguém. O trabalho de transformação é lento, paulatino, determinado, porém depende de mim. Eu é que decido que eu vou me transformar num espírito melhor. Eu decido isso. Não adianta o Marcelo falar para mim: Geraldo, a partir de amanhã você vai ser melhor. Coitada da Cineia. A Cineia me liga meses para eu chegar aqui às 9h15. Eu chego? Jamais, né, Cineia? Quando eu me vejo estacionando ali, falta 5 minutos para o horário. Cineia está tentando. A parte dela ela faz. Mas eu não faço a minha parte. Então não adianta. Eu estava conversando com um policial rodoviário e ele estava me contando de como é duro para eles que trabalham nessa profissão controlar o trânsito. E eu estava ali parado no posto rodoviário e dava para ver longe, né, os carros que vinham chegando. E ele estava me contando, falou: olha como os motoristas dirigem. Ele me mostrava o carro assim, a distância visual. O carro vinha correndo, ultrapassava muito rápido o que estava na frente, daí dava aquela freada violenta, porque na frente do posto de guarda tem que passar lá na velocidade 30, 40 km por hora. Então ele se fazia de bonzinho ali, mas sumindo da vista ali, já estava acelerando a uma velocidade impressionante. Ora, e falaram para mim: Geraldo, nós multamos, nós alertamos,
Mas não adianta. Não adianta por quê? Porque a modificação tem que vir a partir do desejo pessoal de transformação. Eu estou com pressa, mas ninguém mais tem nada com isso. A culpa é minha se eu sair atrasado. Eu vou chegar atrasado. A sociedade não pode ser punida por isso. Nós temos o hábito de querermos corromper as pessoas que nos cercam para que os nossos desejos sejam atendidos. Mas será que eu estou dando cumprimento à mensagem de Jesus quando eu forço uma situação para que aquilo que eu quero se faça? Ontem nós estávamos lá no jantar da noite italiana, né, arrecadando fundos para a Casa da Sopa. E graças a Deus foi um sucesso maravilhoso. Pessoas maravilhosas, estava repleto o lugar, praticamente não tinha lugar mais para ninguém sentar. E eu estava com a minha esposa na fila, ela entrou na fila e eu cheguei depois e ela já foi me passando na frente dos outros ali, né? Falei, querida, na fila do nosso jantar, você vai cortar a fila? Olha que coisa feia. Não é essa coisa. Vamos aguardar. Né? Na verdade, ela tinha o direito de ficar ali, mas para acompanhar o marido foi lá para o fim da fila comigo. Mas nós temos esse hábito, não temos? Nós vamos entrar no cinema, hoje, graças a Deus, as cadeiras são numeradas, mas quantas vezes que nós não queremos passar na frente dos outros? Será que